espaço do servidor de volta e no finalzinho do mês passado a governadora do estado convocou uma coletiva para anunciar o superávit do Rio Grande do Sul. Isto em meio a um tremendo arroxo salarial dos servidores, a falta de reajuste, a ameaça de mudanças importantes nos planos de carreira que ainda devem ser votadas este ano. Qual a avaliação dos servidores? Em que está baseado esse superávit? É na falta de investimentos ou é de fato uma vitória do governo? A gente agora acompanha uma entrevista que a Tatiana Daniele fez com o presidente da FESERG, Sérgio Arnaud. A Governadoria da Cruzes anuncia agora no final de janeiro que o Estado fechou as contas de 2009 no azul. Ela enfatizou ainda duas questões. O déficit zero permanece e a crise foi superada. Nós estamos aqui com o presidente da FESERG, Sérgio Arnaud, para saber como a federação vê essa situação no momento em que os servidores não conseguiram nenhum reajuste salarial, estão aí lutaram todo o ano de 2009 e têm desafios imensos agora para 2010. Exatamente. Esse anúncio realizado no final de janeiro pela governadora resulta de um esforço, quem sabe até de uma acrobacia financeira para demonstrar que não houve prejuízo e sim superávit pequeno, é verdade, nas contas durante o ano de 2009. Mas é importante ressaltar que esse superávit, se é que houve, é resultante de um brutal arroxo salarial. Nenhuma categoria de servidor público do Poder Executivo foi contemplada com qualquer tipo de reajuste. E a elevação nos gastos com o funcionalismo apresentado pelo balanço representam exatamente a política de generosidade da governadora para com algumas categorias que estão no topo da pirâmide e que são as chamadas carreiras típicas de Estado, porque nós tivemos algumas benesses estendidas não apenas à magistratura, Poder Judiciário, Defensoria Pública, enfim, aos estamentos superiores da administração pública do Estado. Já os servidores do Poder Executivo, que tocam a máquina na saúde, na educação, nos transportes, na segurança pública, os técnicos científicos, entre outros, todos estes ficaram a ver navios, sem qualquer reajuste. E nós abrimos esse ano de 2010 com uma campanha na rua pelo reajuste salarial já para os servidores do Poder Executivo. A luta, então, para 2010 é muito árdua. Vocês iniciaram com essa campanha. E o que se pode esperar, ainda mais em ano eleitoral, onde é finaleira de governo, a governadora provavelmente não vai querer fazer novos investimentos. O que se pode esperar? Olha, nós podemos esperar um período de grande mobilização. A FESERGS, o Sintergs, todos os sindicatos filiados à FESERGS vão desenvolver, a partir dos primeiros dias de março, uma caminhada muito forte em todo esse estado, culminando em Porto Alegre, exigindo até meados de abril o estabelecimento de uma política salarial que pelo menos restabeleça as perdas acumuladas ao longo do governo Ieda, já que a concessão, o pagamento, aliás, da Lei Brito não representa nenhum reajuste salarial para nenhuma categoria. Isto é, o débito que está sendo pago com os servidores públicos e que remonta a mais de 15 anos atrás. Portanto, isso não é nenhum favor, não é nenhuma benesse da governadora. Ela está apenas cumprindo com o seu papel, pagando aquilo que deve, como qualquer devedor assim o faz. Portanto, nós desde já deixamos um alerta para os nossos colegas servidores públicos em todo o estado para que se mantenham mobilizados, apesar do verão, porque em março já desfecharemos o início desta caminhada visando garantir o aumento salarial. Até porque este é um ano atípico, este é um ano eleitoral, este é um ano em que qualquer reajuste que venha a ser proposto tem que ser aprovado e implementado até meados de maio. Depois vem a quarentena exatamente do período eleitoral. Portanto, nós precisamos madrugar, precisamos nos mobilizar a partir dos primeiros dias de março para forçarmos, para arrancarmos do governo do Estado este reajuste que é indispensável para os servidores do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. Dá para tentar confiar que os deputados que agora vão para a eleição, que eles vão ter algum tipo de comprometimento com os servidores, que a cobrança em cima deles vai ser grande, dá para confiar que eles vão se comprometer com os servidores? Olha, nós temos que fazer pressão. Os deputados sempre são sensíveis às pressões da sociedade. E se nós conseguirmos fazer uma pressão efetiva e muito forte, nós contaremos inclusive com esse handicap, com esta vantagem.
Este é um ano eleitoral. Este é um ano em que os deputados irão, assim como a governadora, lá no interior, em cada município, pedir votos. E nós temos que cercá-los, de modo a que eles não venham a nos iludir, nem a governadora, nem os deputados, com promessas que geralmente não são cumpridas. Temos que estar muito atentos nesse processo eleitoral para cobrarmos esses compromissos que estão sendo sempre postergados. Ou seja, a nossa realidade é que o servidor não pode se deixar enganar por promessas falsas, por vote nesse candidato, que ele é da terra, vote naquele porque ele é nosso amigo, não. Ele não é da gente, ele não é da terra, ele não é nosso amigo. Ele tem que ser aquele que se compromete e cumpre a defesa dos interesses dos servidores públicos e do serviço público no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. E que a população também se dê conta que o servidor público é quem traz saúde, segurança e educação para toda a população. Obrigada, Sérgio Arnaud. Voltamos ao estúdio. Muito bem, desta avaliação do superávit do Rio Grande do Sul, partimos para uma outra questão importante que também mobiliza os servidores e que tem a ver com toda a sociedade, que foi a liberação do Fundo Previdenciário do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, para o pagamento dos precatórios. E, finalmente, deve ser aplicada a maior parte do dinheiro na melhoria da malha rodoviária do Estado. Que consequências isso traz para os servidores, para os precatoristas e para a sociedade do Rio Grande do Sul? A Tatiana foi conversar com um especialista e você acompanha agora a entrevista com o Dr. Nelson Lacerda. Voltamos a conversar com o Dr. Nelson Lacerda sobre precatórios, fundo de previdência, ele que é consultor jurídico do Sintergs e pode nos esclarecer, pois foi no final do ano passado, final de 2009, retirado 1 bilhão que seria para o fundo previdenciário e agora isso fica descoberto. O que nós podemos dizer sobre isso, Dr. Nelson? Nós podemos dizer que esse é um país muito interessante. No final do ano eu avisei os sindicatos, quando foi colocado pela governadora o projeto de lei imenso, com muitos itens, que na verdade estava sendo colocado um bode na sala. Colocaram um pequeno aumento para a Brigada Militar, um pequeno aumento para os professores, que não era para fazer briga, e atrás disso tinha uma coisa muito importante. Iriam sacar 1 bilhão do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Esse 1 bilhão foi a razão, inclusive, utilizada para vender as ações do Banrisul, que era explicando que o Fundo de Previdência estava quebrado, que não ia ter como ter verba. Hoje nós sabemos que todos os fundos de previdências do Brasil e do mundo estão quebrados. Por quê? Porque aumentou a expectativa de vida das pessoas e com isso os cálculos anteriores não estão funcionando. São Paulo, essa semana, inclusive, deu uma entrevista muito longa sobre isso, mostrando como está quebrado o fundo de lá. O fundo daqui estava quebrado e foi utilizado o argumento político de que venderia-se ações do Banrisul para cobrir esse fundo da Previdência, ou seja, beneficiando o servidor público. Esse dinheiro entrou e agora foi colocado num projeto junto de um projeto polêmico de mínimos reajustes para professores e brigadianos, e lá dentro foi colocado esse 1 bilhão, primeiro dizendo que era para pagar precatório, eu escrevi um artigo, inclusive, dizendo que não era, que haveria desvio de finalidade, e na outra semana a nossa Assembleia, para evitar o desvio de finalidade, já mudou o projeto, desviando tranquilamente para obras de construção civil. Isso casualmente em ano eleitoral, onde todo mundo precisa de verba, né? Exatamente. Então, o dinheiro que protegia a Previdência do servidor público foi tirado. A Previdência do servidor público está desprotegida de novo, né? Ela está em déficit de novo, e esse dinheiro foi, no ano eleitoral, para obras e construção, que nós sabemos que nós vemos todo dia na mídia, as construtoras, as 5 irmãs, em problema de todos os lados, porque esse é o mamão com açúcar da propaganda política. Ou seja, nós vamos ter um ano eleitoral com bastante verba eleitoral nesse estado. E os servidores permanecem a descoberto, permanecem sem nenhum alento precatório, sem ter a mínima noção de quando receber, a situação toda difícil, um ano de 2010 cheio de desafios. E que alento que o servidor público pode ter? É difícil, porque foi destinado 600 milhões para construção. Antes era de 1 milhão, eu disse que ia desviar a finalidade, foi só 600, foi desviado 600. E foi 200 milhões, foi colocado para precatório. Eu prometo a vocês e garanto que esses 200 também serão desviados de finalidade
e não irá pagar precatório. Então, na verdade, nós conhecemos esse jogo. Se nós voltarmos há 10 anos atrás, não digo nem que é só o governo atual, há 10 anos atrás, a história se repete. O fundo de precatório do Rigoto, a fase de todos os outros governadores, o precatório não é pago e se usa sempre ano eleitoral para propaganda política. Então, quem perdeu com tudo isso? O servidor público, plano de carreira não foi colocado em dia, não há os reajustes, a Previdência foi retirado agora esse valor, e os precatórios não são pagos, esse valor não vai ir para os precatórios, nós sabemos que ele vai ser desviado no meio do caminho da finalidade, como ano passado